bem? Aqui o professor Marcos e hoje vamos trabalhar o tema pós-guerra e novos confrontos. Dentro desse tema nós temos também, na sequência, dentro do mesmo assunto, o tema Guerra Fria. Pois bem, esse é um assunto que abrange um tempo histórico bastante longo, pois a Guerra Fria ela acontece logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e se estende até 1991. Então, portanto, um período muito longo da história mundial. Mas esse tema, ele nos faz refletir muito a respeito dos confrontos que houveram durante o século XX, tá? Então, nós tivemos, em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, E durante a Segunda Guerra, nós sabemos que Estados Unidos e União Soviética, apesar de ideologicamente rivais, eles se uniram em torno de um inimigo comum, que era a Alemanha nazista e a Itália fascistas. Terminada, portanto, a Segunda Guerra, a Alemanha sendo derrotada, os Estados Unidos e a União Soviética se colocam em lados opostos, eles se colocam verdadeiramente como eles eram, em lados rivais, um lado capitalista e o outro lado socialista. E o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial é uma série de fatores, uma série de acontecimentos onde essas duas nações elas vão rivalizar entre si as suas ideologias políticas. De um lado, os Estados Unidos, ferrenho defensor do capitalismo, e do outro lado, a União Soviética defendendo com unhas e dentes o seu ideal socialista. E nós tivemos aí uma quase terceira guerra mundial com base nessas rivalidades ideológicas. Então nós vamos ver que o termo Guerra Fria ele se utiliza exatamente porque foi uma guerra que ficou mais no campo político e ideológico. Não foi uma guerra de confronto bélico, de confronto armado propriamente dita. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Em 1945, terminada a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada e um dos primeiros sinais do que viria a acontecer foi a divisão do território alemão entre as quatro nações tidas como vencedoras, Então a Alemanha foi dividida em duas repúblicas, a República Federal Alemã, liderada pelos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, liderada pela União Soviética. O país ficou dividido em 4 áreas de ocupação. Posteriormente, a própria capital da Alemanha, a cidade de Berlim, ela foi dividida entre os Estados Unidos, comandando uma metade da cidade, e a União Soviética administrando a outra metade da cidade. Vejam bem, nós vamos observar que, para evitar o avanço comunista na Europa, os Estados Unidos criou um plano econômico, de ajuda econômica, para a reconstrução dos países europeus, aliados seus, que tinham sido destruídos pela guerra. E nesse sentido, o governo americano injetou aí mais de 13 bilhões de dólares na Europa, principalmente para reerguer a economia europeia aliada e evitar, assim, o crescimento comunista pelo restante da Europa, tendo em vista que a Europa tinha ficado praticamente destruída pela guerra. Nós vamos observar que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, vai surgir no mundo, que muitos historiadores e estudiosos dizem, uma nova ordem mundial. Por quê uma nova ordem mundial? Porque até então, o centro econômico, financeiro do mundo era a Europa. E a partir da Segunda Guerra surge os Estados Unidos como a nova grande potência do mundo. Os países europeus que até então eram os comandantes da economia do planeta, eles passaram a ficar em segundo plano. Mas os Estados Unidos lançou aí esse plano chamado Plano Marshall, que foi um plano extremamente importante no sentido da ajuda financeira aos países aliados envolvidos pela guerra. Pois bem, com o avanço desse plano e a injeção econômica dos Estados Unidos, na cidade de Berlim, capital da Alemanha, houve uma dualidade. Claro que a União Soviética também lançou um plano de ajuda econômica, não podia ficar por baixo, chamado de Comecon. Mas a União Soviética nós sabemos que era uma república muito mais pobre do que os Estados Unidos, não era tão rica assim. O socialismo ele não era um sistema econômico tão competitivo como o capitalismo. Então, acontece que o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, começou a se recuperar, a se reerguer muito mais rapidamente, gerar emprego, gerar renda, e aconteceu um fluxo migratório. As pessoas que estavam no lado socialista, muitas delas começaram a ir embora para o lado capitalista em busca de emprego, em busca de melhores salários.
E aí, para evitar que esse fluxo de mudança do lado socialista para o capitalista continuasse acontecendo, o governo soviético construiu uma barreira no meio da cidade, que em 1961 foi substituída por um muro, o famoso Muro de Berlim, o principal símbolo desse período histórico chamado de Guerra Fria. Nós vamos observar que essas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, elas ganharam o mundo. Foi uma disputa por mais de 45 anos aí, de poder, de influência, onde cada um buscava influenciar países vizinhos. Sempre frisar a tamanha destruição que a Segunda Guerra Mundial causou. Estima-se que entre 50 e 70 milhões de pessoas foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para tentar pelo menos evitar que novos confrontos acontecessem, em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi votada em 1947 e foi oficialmente criada. A Organização das Nações Unidas ela é uma instituição que existe ainda hoje, em pleno 2020. Ela veio para substituir a antiga Liga das Nações, que foi fundada em 1919, mas que foi um fracasso total. Mas, dando continuidade à Guerra Fria, que foi uma guerra política e ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, portanto, uma guerra entre capitalismo versus socialismo, nós vamos observar que algumas ações elas se concentraram, por exemplo, no campo militar. Os Estados Unidos criou um bloco, principalmente com os países europeus, aliados do capitalismo, chamado OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse bloco militar, ele visava, acima de tudo, uma ação mútua. Ou seja, caso qualquer um dos países da OTAN fosse atacado por um socialista, por um país soviético, eles iriam juntos se unir contra aquele inimigo comum. Da mesma forma, alguns anos depois, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era também uma ampla aliança militar entre os países socialistas, visando se autoprotegerem caso um conflito acontecesse. Então a gente observa que todos os mecanismos para que uma terceira guerra mundial acontecesse, eles estavam sendo traçados. No plano econômico, os Estados Unidos criou o Plano Marshall, injetou mais de 13 bilhões de dólares na economia europeia. A União Soviética criou a Comecon, também visando ajudar economicamente os países. Uma outra característica bastante importante foi a corrida armamentista. Essa corrida armamentista ela se resume basicamente na produção de armas nucleares, as bombas nucleares. Os Estados Unidos ele deu o pontapé inicial, tanto é que nós sabemos que o final da Segunda Guerra Mundial foi muito trágico. Ele culminou com a explosão de 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Foi um desastre humanitário sem precedentes. Mas, poucos anos depois, a União Soviética já era detentora da mesma tecnologia. Então, Estados Unidos e União Soviética, eles podemos dizer que eles mantiveram o equilíbrio, evitando, portanto, um terceiro conflito mundial, através da existência das armas nucleares. Esse ficou chamado de equilíbrio do terror. Por quê? Porque havia uma clara e evidente possibilidade de uma autodestruição do próprio planeta como um todo. Então, se uma terceira guerra começasse entre Estados Unidos e União Soviética, com o poderio destrutivo das armas nucleares, poderia ocorrer uma destruição do planeta. Então, a consciência desse poder de destruição entre as duas nações permitiu que um terceiro confronto bélico fosse evitado. Nós tivemos também, além disso, nós tivemos uma corrida espacial. A gente observa que todos esses fatores eles tiveram pontos negativos, mas em relação à corrida espacial, por exemplo, foi gerada a partir dessa época tecnologia para muito do que nós temos hoje. A corrida espacial visava, acima de tudo, mostrar-se quem era mais poderoso, qual era a potência mais inovadora no sentido espacial. A União Soviética deu o pontapé inicial, em 1957 lançou o primeiro satélite na órbita terrestre. Em 1961 lançou a primeira nave tripulada, foi o russo Yuri Gagarin, que disse pela primeira vez que a Terra era azul, porque ele viu ela de fora, foi a primeira pessoa que a viu de fora. A gente, portanto, observa aí que a União Soviética ela sai na frente.
Mas em 1969, os Estados Unidos deu um checkmate aí na corrida espacial, lançando o ser humano à Lua. Foi uma ousadia sem precedentes e, portanto, aí os Estados Unidos ganham a corrida espacial, podemos dizer assim, porque eles fizeram algo mais ousado do que a União Soviética já tinha feito até então. Então a Guerra Fria, gente, ela foi esse conjunto de confrontos políticos, ideológicos que visavam, acima de tudo, ganhar adeptos para o seu lado. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo, inclusive a doutrina Truman, ela defendia exatamente o capitalismo, a defesa do capitalismo e da democracia liderada pelos Estados Unidos. E a União Soviética, por outro lado, defendia também a sua visão política e ideológica. E a gente observa que ao longo desses anos de Guerra Fria, muitos acontecimentos que aconteceram em outras partes do mundo tiveram influência direta de Estados Unidos e União Soviética. Um exemplo disso foi a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, o golpe militar que aconteceu aqui no Brasil em 1964 teve uma interferência direta dos Estados Unidos. Por quê? Em 64, o governo de João Goulart ele foi deposto porque se acreditava no Brasil que ele estava preparando um golpe para implantar o comunismo no Brasil. E por medo desse golpe, eles aplicaram o golpe e tiraram ele do poder. E o Brasil entra em um período de mais de 20 anos sendo governado pelos militares, através de uma ditadura, onde os direitos políticos e civis foram retirados da sociedade. Então veja que nada acontece isolado, do que acontece no mundo. Todos os acontecimentos eles têm uma ligação com uma série de outros acontecimentos em torno do planeta. Então a Guerra Fria ela foi um acontecimento liderado por essas duas nações que interferiram diretamente em muitos países do mundo durante esse período de 45 a 91. O final da Guerra Fria, portanto, ele começa em 1989 com a queda do Muro de Berlim. O sistema socialista soviético ele fracassou por vários motivos: corrupção, burocracia exagerada da máquina do Estado. E em 1991, essa divisão do planeta, essa divisão do mundo em dois lados, capitalista e socialista, ela chega ao fim porque a União Soviética ela se dissolveu, ela se desfez. E os antigos países socialistas eles começaram a aderir ao sistema capitalista. Por isso a gente costuma inclusive dizer que o termo globalização ele pode ser mais amplamente difundido a partir de 91, porque o mundo passou a ser global. A economia capitalista ela passou a dominar o mundo como um todo, e não mais como era anteriormente, dividida em dois lados aí. O mundo deixou de ser bipolarizado e passou a ser multipolarizado. É isso, muito obrigado.